quando o líder conseguir se conectar de verdade com a sua equipe, conhecer melhor cada pessoa, ele também vai saber como inspirar. Hoje fala-se muito também de ambientes tóxicos, né? Inclusive ambientes onde que romantizam cargas muito elevadas e excessivas de trabalho. Como combater isso? Olhando para as empresas, os líderes, a maioria dos líderes não estão preparados. Sejam bem-vindos ao Saúde em Tudo podcast, um podcast onde nós abordamos o assunto saúde em todos os seus pilares, saúde física, saúde mental, saúde social, relacionamentos humanos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante, na verdade é um dos assuntos que nós mais gostamos de falar aqui, que é sobre felicidade, mas num contexto um pouco mais amplo. Então hoje eu convidei aqui a Gisele Pedroso, né, especialista em endomarketing, especialista em felicidade corporativa, para bater um papo aqui conosco. Obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada, Diego, pela oportunidade também de estar aqui nesse podcast que traz conteúdos tão relevantes para a saúde, que é um assunto muito importante, né? Sim, com certeza. E você tem uma agência de endomarketing, que era algo que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Isso. O que é endomarketing? Né? Como pode ser utilizado o endomarketing em empresas? A gente conhece muito sobre o marketing, né? Que são formas de atrair clientes, de trazer mais clientes, vender mais, mas não adianta eu trazer muitos clientes se a minha equipe não estiver preparada para atender. Então, o endomarketing, ele olha primeiro para as pessoas da empresa, né? Como que eu vou desenvolver as pessoas, como que eu vou deixar essas pessoas mais engajadas, produtivas, para que assim elas consigam atender melhor o meu cliente. Então a gente precisa olhar primeiro para as pessoas, né? Então como que eu retenho os colaboradores? Hoje em dia é uma pauta muito importante, porque a gente tem um número muito alto de rotatividade, então tem toda hora uma troca ali de colaborador, eu não consigo treinar a empresa, o time 100%, porque as empresas estão sempre trocando de colaboradores. Então, como que eu consigo engajar mais meus colaboradores para que eu tenha menos rotatividade e esses colaboradores sejam mais preparados para atender melhor os clientes? Então, o endomarketing olha para isso. Eu imagino que é cuidar de quem está dentro da empresa para que essas pessoas possam cuidar de quem está fora da empresa. Com certeza. Então, acho que tudo começa nesse ambiente de trabalho positivo, né? Quando fala-se de felicidade, as pessoas podem pensar várias outras coisas diferentes, né? Mas eu acho que são realmente ambientes positivos, ambientes onde tenha engajamento, né? Sim. E como que eu posso engajar colaboradores? Qual é o papel do líder? Qual a função do líder em engajar esses colaboradores? E por que também engajar esses colaboradores? Legal. E hoje a gente olhando para as empresas, uma das maiores dores das empresas realmente é esse engajamento, né? Como que eu retenho os colaboradores? E conversando com muitos colaboradores nessa minha jornada do endomarketing, eu fui entendendo, né? Perguntando o que te faz permanecer por mais tempo em uma empresa. E eles contam, né? É quando o meu líder se preocupa de verdade com a minha vida e com a minha família. Uau. É quando eu vejo que o meu trabalho, ele resolve o problema de um cliente, ele ajuda outras pessoas. É quando eu tenho relacionamentos, amizades verdadeiras na empresa. Então, através disso, a gente vê que não é o salário, benefícios os mais importantes, né? O que faz uma pessoa permanecer na empresa hoje em dia são sentimentos, emoções e boas lembranças. Então, o endomarketing, a felicidade corporativa, que a gente pode falar um pouquinho mais, é o que proporciona ações de engajamento que trazem esses sentimentos, emoções e boas lembranças. E o líder, com certeza, ele tem um papel essencial para conhecer cada colaborador e tratar cada colaborador como único. Claro que precisa cobrar os resultados, a gente precisa ter resultados, né? Mas quando o líder conseguir se conectar de verdade com a sua equipe, conhecer melhor cada pessoa, ele também vai saber como inspirar os resultados. E aí, com certeza, a empresa também vai lucrar com isso. Isso é até um pouco óbvio, né? O que entrega um colaborador
desengajado, ele não vai entregar o seu melhor, ele vai entregar o mínimo necessário ali, né, se a gente for pensar. E aí tem muitas pesquisas e estudos que comprovam isso também, Diego, que quando a empresa investe em engajamento, investe em desenvolver seus colaboradores, ela cresce mais, ela retém mais colaboradores e com isso a empresa conquista até 22% mais de lucratividade. Então, por que não fazer, né? Eu imagino que um grande desafio do líder é esse equilíbrio da autoridade e da proximidade. Como que eu posso ser líder, chefe, amigo e linkar, equilibrar autoridade e proximidade? Eu acho que esse nome chefe nem deveria existir, né? Mas acho que é interessante a gente trazer aqui realmente essa diferença de líder, chefe, amigo e conseguir equilibrar tudo isso daí. Como que ele vai fazer isso? Ele não precisa necessariamente ser amigo das pessoas, do time, mas ele precisa ter uma relação de respeito e de confiança. E isso é essencial. E quando os colaboradores sentem, né, que ele realmente que o líder se importa, ele também vai querer dar alguma coisa em troca, né? Então é essa relação de troca mesmo. E aí o líder, ele se aproximando mais, ele conhecendo os objetivos das pessoas, né, daquele colaborador. Hoje em dia, a gente também, a liderança tem um grande desafio, né, que a gente, pela primeira vez, a gente tem 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Isso, a gente sabe que é muito difícil para a liderança lidar com pessoas que têm objetivos diferentes, propósitos diferentes, para uma geração ali mais experiente. Eles querem eu imagino até com uma cultura diferente, né? Sim. Como talvez criar uma cultura, unificar, para ter essa cultura onde a geração Z hoje, ela preza mais por autonomia, experiência, crescimento e não quer ficar o tempo todo com horas, aquelas jornadas extensas de trabalho. Com certeza. Né? Já os mais experientes, eles querem ali fazer o seu trabalho, serem reconhecidos e querem conquistar uma casa, querem conquistar o seu carro. São objetivos diferentes, né? Então, como lidar? Então, hoje em dia, a liderança tem um papel aí fundamental para conhecer cada colaborador e tratar cada um como único. Não é fácil, né, realmente. O líder é uma ponte, não é? Para poder fazer esse link do trabalho e esses colaboradores realizarem os sonhos, né? Isso, e aí a gente começa a falar, né, a felicidade corporativa fala muito sobre isso, né, quando eu conquisto essa proximidade, quando o líder conquista essa confiança, aí ele também está pronto para perguntar, né, qual que é o seu objetivo pessoal, qual que é o seu sonho, e aí ele vai conhecer o propósito de cada colaborador, né, e isso faz toda a diferença, porque a gente consegue começar a colaborar com o colaborador nessa parte também, né? Então, unir o propósito da empresa, o objetivo da empresa com os sonhos, com o propósito do colaborador. E aí a gente fala que a mágica acontece, porque é a ferramenta de engajamento mais poderosa que existe. E aí o trabalho, ele deixa de ser só trabalho, Diego. Ele passa a ser ponte mesmo, uma ponte para realização pessoal, para o pertencimento àquele ambiente, e para o propósito no trabalho. E quando um colaborador vê o propósito no trabalho, ele entrega mais, ele é mais feliz e permanece. E esse é o desafio da maior parte das empresas hoje, como eu retenho o meu colaborador em um país que hoje é líder em rotatividade mundial. O Brasil é líder em turnover, né? Com 56% de rotatividade. Então é um assunto urgente, como engajar, como reter esses colaboradores. A gente vai precisar trabalhar a liderança para ter um relacionamento mesmo com cada colaborador, tratar cada um como único e olhar para as pessoas como pessoas, não só como resultados. E como criar esse diálogo verdadeiro numa corporação? Porque o líder tem que estar preparado para poder cuidar dos seus liderados. Quem vai preparar esse líder para poder realmente ter esse diálogo verdadeiro e essa construção coletiva, né? Qual é o caminho para criar esse diálogo verdadeiro, né? Precisa
a liderança, não é toda a liderança que está preparada para isso. Muitas vezes a empresa não treina o líder para isso, né? Muitas vezes ele é promovido por competências técnicas. Sim. E às vezes ele nem sabe como lidar, né, com outras pessoas. Então, claro que precisa partir, né, do líder também buscar esse conhecimento, e também é um dever das empresas treinar esse líder, mas a gente precisa ali ter processos no dia a dia de escutativa, de feedback. É simples, é o líder separar poucos minutos ali por dia para falar com cada colaborador, por exemplo. Ele pode chamar para um café. Sim. Ele pode... Hoje a liderança não tem essa relação, a maioria dos líderes não tem essa relação com o colaborador, né? Quantos líderes será que perguntam para outra pessoa, como você está, simplesmente, né? Uhum. Como que eu posso te ajudar a melhorar o seu trabalho? É simples. Sim. Então, se o líder tirar um tempinho, uns minutos do dia a dia dele para falar com cada pessoa, com cada liderado, ele consegue conquistar esse relacionamento, e ele precisa estar aberto também para ouvir as pessoas e garantir a segurança psicológica, falando aqui de saúde mental, que é um fator que implica muito, né? O colaborador precisa se sentir seguro para perguntar, para dar sua opinião, sem medo de ser censurado, sem medo de ser represado por isso, né? E aí a gente fala também que um ambiente onde não tem escuta ativa não tem inovação. Sim. Então a empresa ganha muito com isso. É interessante você falando aí do papel do líder quando ele consegue aquela posição pelas competências, pelas hard skills. Isso. Né? Durante muito tempo, além de se falar das hard skills, falou-se também das soft skills. Que são essas habilidades que a gente está falando aqui agora. Eu tenho certeza que o futuro vai ser das hard skills, daquelas habilidades que vêm do coração. Eu acho que aquele líder que conseguir dominar as emoções, entender um pouco mais sobre as emoções, aquelas emoções que vêm do coração, não tem inteligência artificial que vai tirar o trabalho desse líder, se realmente ele ser um especialista em pessoas, especialista em emoções, e ter realmente essa inteligência emocional, essa inteligência ampliada para poder escutar, como você falou, escuta ativa, e também conhecer mais sobre as emoções, né? Como é interessante isso, né? Será que os líderes estão preparados hoje para olhar para dentro, para suas emoções, para ter sensibilidade, para poder se conectar com pessoas e realmente entender as emoções do próximo? Talvez esse seja o futuro, né? As hard skills. Sim, com certeza. Olhando para as empresas, os líderes, a maioria dos líderes não estão preparados, viu? Justamente por isso, né? Porque eles foram promovidos pelas competências técnicas. Então as empresas precisam olhar para esse treinamento, para a liderança, olhando para as pessoas. E o líder hoje, falando de saúde mental, ele tem um papel muito importante em preservar essa saúde mental. Ele precisa saber se comunicar melhor, né? A gente não pode ter comunicação violenta ali. Hoje precisa se olhar muito para isso. Ele precisa saber interpretar quando uma pessoa está com um problema ali, porque eu falo muito sobre o presenteísmo ser pior que o absenteísmo. O presenteísmo é quando a pessoa está ali no trabalho, mas a mente não está lá, é só o corpo que está, né? Uau. Então ele está com a cabeça em algum problema, e o líder às vezes não sabe identificar isso. Isso é muito ruim, porque ele pode cometer erros, ele pode até provocar um acidente de trabalho, né? Então quando eu permito o absenteísmo, que é permitir que a pessoa esteja fora para se tratar ou para resolver algum problema, sem medo de ser julgado, de ser cobrado, de ser demitido, com certeza ela vai voltar mais produtiva e mais engajada para conquistar os resultados da empresa. Então, é muito importante, quando o líder conhece mais o seu colaborador, quando ele está preparado para isso, quando ele conhece cada pessoa, ele vai saber identificar melhor quando a pessoa está ali, mas a mente não está lá, está em outro lugar. Eu comecei falando no podcast que o nosso podcast é sobre saúde, né? A Organização Mundial da Saúde define saúde como bem-estar físico, mental e o social. E esse termo que você trouxe para mim, que é um termo novo, abstenteísmo. O presenteísmo é quando a pessoa está ali, mas a mente está em outro lugar. O absenteísmo é quando ela falta, quando ela não tá, quando ela está ausente, né? Então, quando ela não está
presente ali, ela não está tendo relacionamentos profundos, não está no pilar ali da saúde, não está no ambiente saudável, porque ela não está presente. Com certeza. Então, realmente, se ela não está sendo engajada, se ela não está sendo, se ela se sente pertencente àquele ambiente, está se relacionando bem com seus colegas de trabalho, ela não está saudável. Isso, mas as empresas olham muito para o absenteísmo, né, que é um número ruim. Quando é mais fácil, não é? É, o absenteísmo quando a pessoa está fora, sim. Então é um xizinho ali, ela faltou. As empresas medem o absenteísmo, mas não entendem ainda do presenteísmo. O que é pior, né? Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a prevenir problemas maiores que estão por vir, né? Porque, às vezes, quando a pessoa já já falta ou já entra em afastamento por algum problema de saúde mental, por exemplo, já fica muito mais difícil de agir, isso traz muito mais prejuízo para a empresa, não é? Hoje fala-se muito também de ambientes tóxicos, né? Inclusive ambientes onde que romantizam cargas muito elevadas e excessivas de trabalho. Como combater isso? Como não ter um ambiente tóxico e realmente ter um ambiente saudável, né? Eu acho que isso serve até para os líderes, né? Tem muitos líderes aí que acham que quanto mais trabalhar, mais vai ser reconhecido e ele mais vai performar. Sim. Né? Também imagino, fico pensando na cabeça desse líder que muitas vezes ele olha para trás e não tem ninguém para poder ajudá-lo. Né? Se o líder tem que ajudar todos os colaboradores, quem vai ajudar? Será que realmente não teria que ter um cuidado com esse líder também? Com certeza. Muitas vezes ele não tem com quem pedir socorro, né? Pedir ajuda, ele também não pode, talvez, porque se olhar para trás não tem ninguém para poder ajudar. Né? Às vezes ele cresceu nesse ambiente, eu vim de ambientes assim, né, do mercado corporativo, e por um tempo eu achei também que era normal você sobreviver até o final de semana, né? Então, ambientes tóxicos, lideranças abusivas, ambientes de disputa, não de colaboração. Então, pessoas que crescem nesse ambiente, muitas vezes normalizam, né? Muitos líderes crescem nesse ambiente, ele talvez não tenha visto um outro lado, por isso que reforço que é tão importante o treinamento dessa liderança, porque a liderança de hoje em dia não pode mais criar ambientes dessa forma, né? Hoje a gente tem leis, inclusive, que vão penalizar as empresas por ambientes assim. Então, é papel do líder, se a empresa não dá esses recursos, se desenvolver para olhar para um outro lado da liderança, né? Hoje em dia, ele precisa olhar para as pessoas, olhar para o ambiente, não promover esse ambiente de disputa. Muitas vezes é o próprio líder, por normalizar, né? Que ele promove esse ambiente de disputa, mas sim um ambiente onde as pessoas colaboram entre si, onde as pessoas se relacionam. Tem muitos estudos que quando as pessoas vão trabalhar sabendo que vão encontrar um colega ou um amigo de confiança, elas são muito mais felizes e produtivas. Isso traz melhores resultados, né? Já um ambiente de disputa ali, ele pode trazer resultados, mas não são sustentáveis, né? A longo prazo. Então, a gente precisa olhar para esse ambiente de mais colaboração. Claro que o trabalho em equipe dá muito mais resultado que o ambiente de disputa. E a liderança tóxica também, a comunicação abusiva, a comunicação tóxica, isso tem que mudar, porque isso promove estresse, promove burnout nas pessoas. Então, as empresas precisam começar a olhar para isso. Algumas já estão olhando, mas ainda falta, né, muitas empresas olharem, até porque isso traz muito prejuízo para as empresas e elas não costumam calcular o prejuízo com isso, mas é fato que as empresas que estão cuidando dos seus ambientes para tornarem ambientes mais positivos, elas colhem em mais resultados e mais lucratividade. A gente tem muitos estudos que falam sobre isso. E o Brasil bate recordes, né? Você estava me contando nos bastidores que o Brasil bate recorde de burnout, de rotatividade. Sim. Você tem esses números para poder trazer para a gente no cenário brasileiro? Sim, sim. Infelizmente, hoje o Brasil não é conhecido só pelo futebol, pelo carnaval, acho que foi esse o tempo, né? Mas é muito conhecido, ele é líder mundial em ansiedade. A gente é o país mais ansioso do mundo, é o mais depressivo da América Latina. E hoje a população brasileira, 30% da população sofre de burnout. Para você ter ideia de como isso é urgente olhar para isso.
Os números mostram que o Brasil perde 400 bilhões por ano com custos de afastamentos, baixa produtividade. E como que as empresas ainda não calculam esse prejuízo? Porque é prejuízo para todos, né? Para o PIB do país, para as empresas, para todas as pessoas. Porque não é saudável para a pessoa também ficar pulando de emprego em emprego, ter a saúde mental afetada. Então, é um problema urgente. Acho que por isso que hoje se fala um pouco mais, né, em saúde mental no trabalho. Há um tempo atrás a gente via... Era um tabu, né? Era um falar tabu. sobre saúde mental. Sim. Eu acho que até o colaborador que talvez trazia isso daí para a empresa, eu acho que ele recebia ali uma bandeira que todo mundo enxergava ele que era problemático, né? Que era pessoa problemática. E não é por aí, né? E quantas pessoas que sofrem em silêncio? Quantas pessoas que estão sofrendo no trabalho, mas dentro de casa também estão levando esse sofrimento, ou levando o sofrimento de casa para o trabalho também, não sendo produtivas, né? Realmente é um assunto um assunto público, né? Um assunto urgente. Urgente, que tem que se falar, né? A gente estava conversando esse assunto te preocupa tanto, né? Que várias vezes você utilizou essa palavra quando a gente estava conversando sobre urgente. Sim. Realmente é urgente as pessoas começarem a enxergar esses assuntos, né? Você é embaixadora do método SIM, que é um método dos nossos amigos Renner e do Renato Bruno, e mudou a minha vida também o método SIM. Eu adoro, eu fiz esse curso também. Eu queria que você falasse um pouco sobre o método SIM, como você se tornou embaixadora, inclusive daquela historinha sobre um país específico que você vai falar, que utilizou um marcador de desenvolvimento, e também já fazer o link, no Brasil já estão fazendo algo parecido. Conta pra gente essa história aí. Conto. Então, sim, eu me formei no método SIM, no Instituto Happiness for Business, que é um instituto que olha para a ciência da felicidade, para a felicidade corporativa, né, que é a ciência da felicidade no trabalho. E hoje em dia a minha empresa aplica também, junto com a endomarketing, estratégias de felicidade corporativa, que é simplesmente, antes com certeza era um tabu. A gente não ouve falar muito de felicidade no trabalho, mas sim, é um assunto que as empresas que promovem a ciência da felicidade no trabalho, elas colhem muitos resultados, né? Então, retenção de colaboradores, crescimento, lucratividade, então a gente consegue medir isso. Então é importante, sim, não olhar para a felicidade como algo individual. Tem um tabu também, né? Se a pessoa está de mau humor, a pessoa está vivendo algo na vida pessoal, então não tem nada a ver com trabalho, então e separa as coisas, né? Mas vida pessoal e vida profissional é uma só, vida é uma só, né? E a felicidade não tem nada a ver com euforia também, né? Não. Felicidade é outra coisa que a gente quer quebrar esse tabu hoje aqui também, falando bastante aqui nesse podcast sobre felicidade. Sim. Vamos falar então? Felicidade não é estar alegre o tempo todo, né? Não é euforia. Não. Não é felicidade, acho que é muito mais do que isso, né? Com certeza. A melhor definição de felicidade, até que a gente aprende no método SIM, é o alto nível de satisfação com a vida, que não tem a ver com a tristeza, por exemplo. A tristeza não é o contrário de felicidade, né? O contrário de felicidade é infelicidade, que é o baixo nível de satisfação com a vida. Então, felicidade é a essência, tristeza e alegria são emoções, né? Então, uma pessoa feliz, claro que ela pode se sentir triste em alguns dias. A pessoa não vai estar feliz o tempo todo. Ela vai ter dias difíceis, ela vai quebrar o celular, ela vai talvez não bater uma meta. Todos passamos por dias difíceis, né? Mas isso não pode mudar o alto nível de satisfação com a vida, né? Como tem muitas pessoas que são infelizes, e se você levar essa pessoa para a Disney, ela vai ter momentos de alegria, mas quando ela voltar, ela pode voltar a cultivar a infelicidade. Isso pode levar ao estresse, à depressão e ao suicídio, coisas muito piores, né? Se a pessoa não se atentar a isso. E se a gente não se atentar às pessoas ao nosso redor. Então... Só uma observação. Então, se eu sou um líder, eu pago melhor o meu colaborador, muito provavelmente ele não vai produzir mais e nem vai conseguir chegar a esse nível de satisfação
com a vida. Não, porque... Então não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, não. Quando a gente não é sobre estuda, pagar melhor o colaborador, não vai fazer diferença. Não. A gente precisa olhar, quando a gente fala de ciência da felicidade, a gente olha para 6 pilares, 5 pilares ali essenciais, depois entrou a saúde como pilar também, mas a gente precisa olhar para as emoções positivas, a gente precisa olhar para o engajamento, que é gostar do que a gente faz, né? A gente precisa olhar para os relacionamentos, para a realização, sentido e propósito, e agora a gente olha também, tem uma vertente da ciência da felicidade que olha para a saúde, que é o pilar que sustenta todos os outros. Então, quando a gente tem esses pilares em equilíbrio, a gente consegue, todos conseguem alcançar a felicidade. É isso que a ciência fala, né? Que a psicologia positiva que veio do Martin Seligman, que estuda a ciência da felicidade, que estudou milhares e milhares de pessoas, que identificou que as pessoas que têm esses 6 pilares em equilíbrio, elas se consideram felizes com alto nível de satisfação com a vida. Então não é só a realização, não é só o dinheiro, né? Não é só gostar do que faz, o trabalho. A gente precisa ter todos os pilares em equilíbrio para realmente se sentir feliz. Então, se é uma ciência, a felicidade que você está me dizendo, eu posso aprender e posso ensinar também? As pessoas serem felizes? Isso é maravilhoso, né? Todos podem conquistar isso que a ciência diz. Que a gente estudando 6 pilares e claro que é um esforço diário ali, né? Mas quando a gente tem a conscientização sobre isso, fica mais fácil de conquistar, com certeza. Uau, que incrível, que incrível. E ainda no método CIS, teve um país que ele trouxe para o índice de desenvolvimento humano ali a felicidade, não é? Que foi o Butão, se eu não me engano. Isso, o Butão. Como que foi essa história do... O Butão, ele foi o primeiro país a olhar, ao invés de o índice principal ali, de olhar para o PIB, que é o desenvolvimento financeiro, olhar para o FIB, que é a felicidade interna bruta. Uau. Então, pilares como saúde mental, como tempo de qualidade, saúde física, são 9 pilares, 9 vertentes, então é muito parecido ali, se a gente for olhar para a ciência da felicidade, olha para 9 fatores onde as pessoas conseguem ter um equilíbrio maior, né? Mais felicidade, a população sente mais felicidade e como consequência também tem um retorno financeiro, o país também ele se desenvolve financeiramente, então foi o primeiro país em implantar e a gente, dentro do Método Sim, conheceu a cidade de São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais, que foi o primeiro, é um município, na verdade, né, de 8 mil habitantes, que foi o primeiro a implantar o FIB em toda a governança do município, e com isso conseguiu elevar o nível de felicidade do município. Isso foi muito bacana, então hoje eu acompanho de perto, a gente... consegue apoiar na comunicação, porque a cidade também tendo consciência de tudo que está sendo feito, né? As pessoas da população tendo consciência de tudo que a cidade está fazendo de melhoria, isso também ajuda, eles conseguem perceber tudo que está sendo feito e participar de tudo que está sendo feito, isso também eleva o nível de felicidade. Então, um projeto muito bacana. Hoje a gente está... eu faço parte de um instituto, que é o Instituto Felicidade Coletiva, que tem a participação dessa cidade e visa levar a felicidade para outras cidades, estados e países, né? Então é muito bacana olhar, além da vertente das empresas, olhar também para as cidades é muito importante, é muito urgente também, né? Sim, para os governantes, quem tem interesse em saber um pouco mais sobre o FIB, ou até implementar, né? Porque a gente já tem uma cidade de 8 mil habitantes, por que não começar em outras cidades também, em outros municípios? Como é que eles podem conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês e implementar? E também gostaria de saber um pouco mais sobre essa implementação, se vocês têm estágios, como que começa, em quanto tempo, como é que funciona? Isso, então é um Instituto Felicidade, Instituto Felicidade Coletiva.gov. E aí a gente precisa primeiro ter um diagnóstico, né, das 9 vertentes ali importantes para a cidade, para elevar o nível de felicidade.
fazer um diagnóstico, uma pesquisa com a população, com parte da população, para entender onde estão os maiores gaps, os maiores problemas e ir atuando nesses problemas, em melhoria desses problemas. Para você ter ideia, da cidade de São Gonçalo, eles conseguiram reduzir o número de gravidez na adolescência, por exemplo, zerar esse número de gravidez. O número de violência também praticamente foi zerado. Eles oferecem esporte, né, para a população, para os adolescentes, então eles estão levando muitos adolescentes para campeonatos mundiais, e aí os adolescentes deixam de ficar perdidos, né, nas praças e vão praticar esporte. Então eles conseguiram melhorar em muitos quesitos a saúde da população, e isso também elevou o nível de felicidade, e a gente sabe que para a saúde mental isso é muito importante. Eu estava comentando com você até sobre o meio médico também, né? A questão da cargas, que é uma empresa, né? O hospital é uma empresa também, né? Eu já imagino aqui o benefício que poderia... Pô, a gente tem uma cidade de 8 mil habitantes que está tendo benefício, por que não começar nos hospitais também? A comunidade ali é um pouco menor do que uma cidade de 8 mil habitantes, mas começar a ouvir esses colaboradores para como realmente ter um ambiente de trabalho mais saudável, mais feliz e mais produtivo também, né? Dá para implementar em hospitais também, com né? certeza. Dá para implementar em pequenas instituições. Hospitais são empresas, né? isso. E o quanto é importante, né? Porque os médicos, eles cuidam de outras pessoas, né? Então eles precisam se cuidar também para estar bem ali, para oferecer o melhor para as outras pessoas. Sabe que durante muito tempo eu imaginei que o arquétipo do médico é daquela pessoa que está sempre cansada e sempre está trabalhando muito, né? Como é que o médico vai cuidar de pessoas se não cuida dele mesmo? Foi aquele mesmo exemplo que eu dei do líder. Muitas vezes o líder olha para trás e não tem ninguém para ajudar. Será que o médico também não tem com quem contar para pedir ajuda? Tem uma família, muitas vezes ele tem que manter aquela família, muitas vezes ele não consegue nem parar para saber também que ele está sendo infeliz, né? Quantas vezes a gente vê médicos aí com 50 anos de formado, chegando a seus 70 anos, 80 anos, que ele sobreviveu durante todo esse tempo e não viveu a vida, né? 80 anos de idade e ainda não viveu. Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso, né? Inclusive para os médicos, para a população em geral, falar sobre saúde mental, sobre felicidade. Eu estou apaixonado por esse termo felicidade, e você deu uma definição muito interessante para mim, que é esse bem-estar físico, né, mental, nível de satisfação. Quantas pessoas que estão aí assistindo a gente que não estão satisfeitas com o trabalho? Quantas pessoas que estão aí que não estão satisfeitas no relacionamento, né? Não estão satisfeitas como líder, como colaboradores. Então, são pessoas infelizes. Por que não correr atrás e aprender realmente a serem felizes? Com certeza. Afinal, eu acredito que seja a meta de todas as pessoas, né? Ser feliz, ou deveria ser, né? E as pessoas não olham para essa importância, as pessoas olham para tantas outras metas, né? Eu quero conquistar uma casa, depois um carro, depois uma casa melhor, um carro melhor, e depois disso, né? E você acabou de me explicar que isso aí não vai mudar nada. Não é trocar o carro, não é uma casa maior, não é receber mais que vai aumentar o seu nível de satisfação com a vida, né? Não é sobre isso. Não é sobre isso, até porque o que vem depois de uma meta, né? Outra meta maior. Maior ainda. Então eu vou passar a vida olhando para essas metas e não vou conquistar a felicidade. Quando é tão mais simples, né? Por que não olhar para o que realmente me traz felicidade e essa ser a minha meta? Né? Claro que as realizações são importantes, mas é apenas um pilar de todos os outros. Às vezes até em conversa com amigos eles dizem assim, um homem sem um boleto, ele não é um homem. Mas se você pagar aquele boleto, você vai arrumar outro boleto maior. Então cada vez você vai cavando um buraco maior para poder se esconder. Né? É importante, mas não é só isso, né, Diego? Não é por aí, não é por aí. A gente já falou sobre o método SIM, que eu adorei, que eu fiz o curso com o Renato. Você tem participado das imersões também com eles? Então, eu participo como palestrante, né? Agora estou dando um tempinho por conta da gestação, né? Agora eu vou dar um tempinho, mas é muito bom estar nesse ambiente com eles, porque a gente olha para o nosso propósito, né? A felicidade,
a gente começa a olhar para a felicidade como meta mesmo, né? Então, quando a gente olha para a felicidade como meta, que é o que todos deveriam fazer, a gente quer sempre estar ali nesse meio de pessoas que também olham para isso, porque assim a gente consegue nos manter, né, os pilares ali equilibrados e com certeza a gente conquista a satisfação com a vida, né? Porque é um exercício diário mesmo, né, Diego? Quem vê você falando assim, acha que você realmente nasceu para ser uma palestrante. E hoje a gente sabe que você é uma palestrante da ONU também. A palestra te escolheu? Você realmente não teve como fugir? Porque você fala super bem, você consegue se conectar com as pessoas. Como que de uma agência de endomarketing, trabalhando em corporações, você se tornou uma palestrante? Realmente a vontade de levar essa mensagem para o mundo todo? A vontade e a necessidade, né? O propósito, né? Quando a gente fala de ciência da felicidade, a gente descobre nosso propósito. E como eu vim de ambientes muito tóxicos, né? Como eu disse, eu acreditei por um bom tempo que trabalhar era sobreviver até o final de semana, que aquilo era normal. Mas chegou um ponto que não deu para sustentar mais, né? Ambientes com lideranças abusivas, aquilo deixou cicatrizes muito profundas na minha saúde mental. E aí eu fui estudar sobre isso e aí eu entendi que não precisava ser assim. E foi onde eu investi tudo que eu tinha para criar uma empresa diferente, que olhasse para o bem-estar das pessoas. E para mim é um propósito muito grande, hoje é o meu propósito e da minha empresa. Meu propósito é cuidar do meu time, né, das pessoas do meu time primeiramente, e ajudar como empresa, outras empresas a cuidarem das suas pessoas. E como é um propósito, quando a gente começa a divulgar esse propósito e criar essa conscientização, levar para mais pessoas, aí sim a gente começa a ter mais resultado. Então, por isso que hoje eu sou palestrante, para levar justamente essa mensagem, essa conscientização para a liderança, do quanto é importante a gente olhar para as pessoas, para o bem-estar das pessoas, para o engajamento. E claro que isso vai trazer mais resultados também, é óbvio, mas também tem muitos estudos que comprovam isso. Então hoje a minha missão é levar para cada vez mais empresas e liderança a importância disso, Diego. E que as pessoas possam entender, né, possam ser vulneráveis para realmente aprender um pouco mais sobre saúde mental, sobre desenvolvimento humano. Eu acho que é bem aquela teoria da máscara de oxigênio quando ela cai ali no avião, né? Coloca a máscara em você primeiro, vá se capacitar, se permita realmente se conhecer as suas emoções, que daí sim você vai conseguir ajudar o próximo. Aí sim você vai conseguir oferecer a máscara para quem está do seu lado, né, para as pessoas que estão do seu lado. Com certeza. Tem duas perguntas que eu sempre faço aqui para todas as pessoas. Uma você já respondeu. Eu sempre pergunto para as pessoas o que é felicidade, mas a segunda pergunta é o que é saúde para você? Eu sei que daria um tema de palestra isso daí, né? Com certeza. A saúde, eu acredito que é o que sustenta tudo, né? Porque sem saúde a gente não consegue manter nada, não consegue manter as nossas realizações, não consegue manter, não consegue cuidar da nossa família, né? Então, o que é prioridade para mim? Qual que é o meu propósito? É cuidar da minha família? Então, eu preciso estar saudável para isso. Então, eu preciso realmente olhar primeiro para mim, para minha saúde, colocar a minha máscara ali de oxigênio para sustentar todas as outras coisas. Então, para mim, saúde é isso, é o pilar que sustenta todos os outros pilares, é o mais importante. Maravilha. Hoje, como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Como é que você está nas redes sociais? Joia. Hoje eu estou no Instagram e no LinkedIn como Gisele Pedroso. E também tem a minha empresa que é a Agência Blog. Ele tem muitas dicas para empresas, para líderes, para empresários de como levar mais engajamento, levar mais bem-estar para as pessoas e com isso alcançar mais resultados. Inclusive você comentou dos médicos, né? Como que o médico leva isso, tem essa conscientização de levar isso para as outras pessoas, né, dentro da classe médica. Mas a verdade é que muitos médicos, claro que precisa ser um trabalho ali, se ele trabalha em um hospital, é o trabalho da empresa de treinar a liderança médica para isso, mas muitos médicos, eles estudaram para ser médicos e aí vão atuar nas clínicas, nos consultórios, eles viram empreendedores, empresários. Gestores, né? Isso, gestores, mas a maioria não tem formação para isso, né? Então, geralmente a gente treina a nossa competência técnica,
mas a gente está lidando com pessoas ali no dia a dia. Então, é importante também saber lidar com essas pessoas que trabalham com a gente. A gente precisa se preparar para isso também. É tão importante quanto. Porque eu estou lidando com a saúde mental das pessoas também. E eu costumo dizer que a liderança é uma missão. Hoje em dia, a liderança tem... Hoje em dia não, sempre, né? Quando você é líder, você tem a obrigação, tem a missão de cuidar das pessoas. Liderança é isso, hoje em dia é cuidar das pessoas. E por que não olhar para isso como um propósito? Né? A gente fica buscando esse propósito, mas... Quando eu tiver condições, eu vou abrir uma ONG, quando eu puder, eu vou ajudar as pessoas no sertão. Mas como líder, como empreendedor, como médico, como no seu próprio ambiente de trabalho, a gente pode olhar para as pessoas que estão do nosso lado e começar nosso propósito hoje, né? Simplesmente olhando, oferecendo apoio, cuidando dessas pessoas. E tem muitos estudos que quando a gente oferece uma gentileza, quando a gente cuida das outras pessoas, quando a gente faz um elogio simplesmente, é liberado dopamina no cérebro, tanto para a pessoa que fez o elogio, a gentileza, quanto para a pessoa que recebeu. E essa mesma dopamina, ela traz mais produtividade, ela melhora os resultados de todos ali naquele ambiente. Isso muda, transforma o ambiente em mais positivo, e com certeza todos vão colher ali daquela gentileza, daquele elogio. Então, é simples, né? Sim. Então, a gente não precisa ficar buscando esse propósito como uma coisa inalcançável. Isso, a gente pode começar hoje. Maravilha. Gisele, muito obrigado. Eu poderia ficar falando horas com você aqui, passou muito rápido. Para vocês aí que estão nos assistindo, eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo faz sentido para muita gente. Então, não deixe de compartilhar. Compartilhe. E marca a Gisele, compartilhe, me marca também ali nas redes sociais, deixe o seu like e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.